Você já se pegou lançando a culpa dos acontecimentos difíceis da sua vida nos outros? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero pegar com vocês a palavra de Deus para falar um pouquinho sobre aquilo que é uma dimensão que aconteceu com Moisés e que exige também, muitas vezes, um relacionamento de discernimento interior. Hoje nós comemoramos Santo Inácio, ele é um mestre no discernimento, ou seja, de perceber aquilo que é uma ação do mal e aquilo que é uma ação de Deus. É muito próprio do discernimento inaciano. Então, vamos olhar um pouquinho sobre essa dinâmica na palavra que hoje está aqui em Êxodo, capítulo 32, versículo 15 ao 24, depois versículo 30 ao 34. Diz assim: Moisés voltou do cume da montanha, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança que estavam escritas de ambos os lados. Elas eram obras de Deus e a escritura nela gravada era a escritura mesma de Deus. Josué, ouvindo o tumulto do povo que gritava, disse a Moisés: há gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória nem gritos de derrota. O que eu ouço são vozes de gente que canta. Quando chegou perto do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés encheu-se de ira e arremessou-se por terra as tábuas, quebrando-as no sopé da montanha. Em seguida apoderou-se do bezerro que havia feito, queimou, triturou, até reduzi-lo a pó. Depois espalhou o pó na água e fez os filhos de Israel beberem nela. Você imagina um pouquinho da raiva que ele estava, né? Repito aqui, o que ele fez? Ele pegou o bezerro, queimou, triturou, reduziu a pó, jogou na água e fez eles beberem dessa água, né? Porque a coisa aqui foi realmente difícil. Depois nós vamos ter uma situação drástica, onde há a morte de várias pessoas naquele momento. Por quê? Porque esta é uma situação muito grave. O culto a outros ídolos é uma situação gravíssima. A gente às vezes perde a dimensão do que significa isso. Moisés simplesmente quebrou a tábua da aliança que ele tinha acabado de receber do Senhor com a sua própria letra. Ele quebra no pé da montanha, ele fica totalmente irado. Então, ele vai ter que ter todo um trabalho agora com ele mesmo. Então, ok, ele fez isso. Moisés diz a Arão: que te fez este povo para atrair sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não se indigne, meu senhor, tu bem sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: faze-nos deuses que caminhem à nossa frente, pois quanto àquele Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eu então lhes disse: quem de vós tem ouro? E eles trouxeram ouro e me entregaram, e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Olha só o que Arão está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: bom, ele pediu ouro, jogou lá no fogo e saiu o bezerro. Lógico que ele está aqui passando, vamos dizer assim, panos quentes, que está aqui, entre aspas, se esquivando da sua responsabilidade. Porque quando Moisés tinha saído, de certa forma, ele era a liderança. E ele se esquivou. Fez uma justificativa que cabe aqui dizermos, né, que é injustificável dizer que o bezerro surgiu do nada. Surgiu porque jogou lá no fogo e de repente veio. Continuando, diz assim: no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes um gravíssimo pecado, mas vou subir ao Senhor para ver se de algum modo poderei obter perdão do vosso delito. Moisés voltou para junto do Senhor e disse: este povo cometeu um gravíssimo pecado, fizeram para si deuses de ouro. Peço que lhe perdoes esta culpa, senão risca-me do livro que escreveste. Gente, entenda o que Moisés fez aqui dentro do coração dele. Ele teve toda aquela atitude de ira, raiva, depois viu uma baita de uma justificativa de Arão, e depois ele subiu no monte para interceder por esse povo. Entende o que foi a mudança? Quantas vezes nós estamos chateados, com raiva, mas nós precisamos transformar esta raiva dentro de nós em intercessão. Quero repetir para você.
quando você está chateado, com raiva, ou seja, você está disposto a fazer triturar, queimar e dar ainda às pessoas para engolir aquilo que você está com raiva, ok, deixa que o tempo e as pessoas depois, como Arão faz umas justificativas injustificáveis, deixa que o teu relacionamento com Deus comece a transformar, a tal ponto que a raiva se converta em intercessão por aqueles. Então Moisés vai fazendo isso, né, e ele vai dizer o seguinte: risca-me, se o Senhor não perdoares, tira eu então. Ele se colocou tal como aqueles que pecaram, ou seja, se o Senhor não perdoa eles, também não considero que eu não fui perdoado, okay? Então ele se faz um agora com aqueles. E o Senhor respondeu a Moisés: é aquele que pecou contra mim que eu riscarei do meu livro. Eu riscarei eles. Agora vai e conduz este povo para onde te disser. O meu anjo irá à tua frente, mas quando chegar o dia de castigo, eu punirei por este pecado. Mas Moisés, o que ele faz? Ele se coloca junto. É interessante, né? Porque o mal, ele quer dividir, né? E o que Moisés faz? Ele cria unidade. Se faz um com aquele que está justamente no pecado. Eu imagino que este papel que Moisés faz aqui é uma prefiguração do que Jesus faz conosco. Ou seja, ele adere a nós e nós precisamos aderir a ele, se tornar um, de tal forma que ele leva sobre ele o castigo que deveríamos pesar sobre nós, que Deus, na sua justiça, deveria pesar sobre nós, mas ele não pesa porque nós vamos nos unirmos a Cristo. Ou seja, o caminho da unidade com o Senhor é o caminho que também, de certo modo, permite que a justiça de Deus não recaia sobre nós. Pensamos um pouquinho e transforme aquilo que está difícil no teu coração em intercessão por aqueles que te feriram ou feriram a Deus. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.